Ok, então, boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma segunda-feira, né, juntos, para aprender mais sobre a palavra de Deus, que Deus deixou para a gente, Cristo. E como a gente sempre faz, antes de a gente começar a fazer a nossa oração inicial, alguém tem algum pedido ou agradecimento? Sim, não, talvez. Boa noite. Eu tenho um pedido a fazer. Eu peço por uma amiga, o nome dela é Cris. Ela fez uma cirurgia e ela está se recuperando. Eu estou aqui ajudando ela. E ela está se recuperando muito bem, graças ao bom Deus. E eu peço que vocês orem por ela, para que continue assim e que ela volte para a igreja novamente. Eu creio que ela está muito ansiosa para voltar para a igreja, né? Para congregar conosco. Então, ore por ela. O nome dela é Cris. E eu agradeço a Deus pelo dia e pelas bênçãos sem medidas. Ok. Mais alguém, pessoal? Mais algum pedido ou agradecimento? Eu tenho um agradecimento e um pedido. Meu agradecimento é que essa semana eu peguei uma gripezinha. Como já falei para alguns, eu não quero nem saber se era Covid ou não. Sei que não é uma coisa boa ficar gripado, mas já estou melhorando. Podem ver que minha voz está um pouco diferente. Mas também, meu pedido especial é que a gente possa ser mensageiros de Cristo, né? De Cristo, as palavras de Cristo nos nossos lábios e o seu agir, né? Mais algum comentário, pessoal? Me perdoe. Mais algum pedido ou agradecimento? Eu acho que, não havendo, deixa eu escolher uma pessoa. Rebeca, quer olhar pra gente, então, antes de começar? Falou comigo, foi, Rebeca? Desculpa, acabei não entendendo. Você falou meu nome? Rebeca? Aham, você poderia olhar pra gente, por favor? Posso sim. Ok, obrigado. Vamos orar. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, e humildemente viemos te agradecer, Senhor, te agradecer por essa noite. Estamos aqui em forma de reverência diante de Ti para estudarmos um pouco do capítulo 101 do livro Mensagem aos Jovens, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem uma mensagem para nós nessa noite, para todos os jovens que estão aqui, Senhor, e que a Tua palavra permaneça em nosso coração, Pai, que ela seja luz para os nossos caminhos. Paizinho querido, algumas pessoas hoje não falaram, Senhor, mas eu tenho certeza que essas pessoas estão gratas a Ti, Senhor, por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito na vida dessas pessoas. Então, em forma de gratidão, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Paizinho querido, seja também com os pedidos que estão no coração de cada um e com a minha amiga Cris, Senhor, que ela se recupere cada vez mais rápido e que ela volte para a tua casa, para honrar e glorificar o teu santo nome, Deus. Paizinho querido, fica com os pedidos do Enzo, Senhor. Eu não prestei muita atenção, Pai, mas eu creio que o Senhor sabe quais foram os pedidos dele. E que o Senhor seja conosco nessa noite, Pai. Nos concede luz, sabedoria e principalmente, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito para nos acompanhar nesse estudo. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Desculpa, Enzo. Sem nenhum problema. Muito obrigado, Rebeca. Então, pessoal, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Só levantar a mão, quem estudou o capítulo 101 essa semana? Para ter uma certa uma noção assim, de quem estudou, não estudou. O Caio, a Isa. Mais alguém, não? A Helena. Tá, ok. Acho que teve mais gente, só que não quiser levantar as mãos, creio eu. Então, se vocês leram, ou pelo menos passaram os olhos no capítulo 101, vocês podem ver que continua com o mesmo tema, né?
sobre o dízimo. E eu estava procurando no dicionário judeu o que é o dízimo. Dentro da tradição judaico-cristã, a palavra dízimo, com origem no termo latino décimos, que significa a 10ª parte de um determinado valor, é um tributo previsto no Antigo Testamento, que era pago voluntariamente como forma, principalmente, de manutenção do clero e do apoio aos pobres. Então, já seguindo aqui, só pedir para quem for possível ligarem as câmeras para a gente se ver, para ficar melhor o papo. E, então, essa é a definição de dízimo. Seria a 10ª parte de alguma coisa. E então, vamos começar o capítulo. Eu vou fazer da seguinte forma. Às vezes eu vou pedir para alguém ler, e as pessoas que lêem já aproveitam e já comentam sobre o que leu. E outras vezes eu vou ler também, depois a gente abre para os comentários em geral, ok? Então, quem tiver o livro aí, por favor, vamos abrir na página. Na verdade, a minha 306 é a minha página, capítulo 101 do livro Mensagem aos Jovens. E o nome é A Deus o Melhor. E já começa com o seguinte frase. Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Isso está em Lucas 16, 5. Será que vamos receber todas as bênçãos da mão de Deus sem retribuir até mesmo o dízimo, a porção que ele reservou para si mesmo? Tem se tornado um costume desviar tudo de maneira... Perdoe. Desviar tudo da verdadeira linha de abnegação do próprio eu para caminho da satisfação própria. Mas será correto recebermos continuamente seus favores com indiferença, sem lhe corresponder ao amor? Vocês não desejam, queridos jovens, tornar-se missionários de Deus? Não querem aprender como nunca antes a lição de fazer donativos ao Senhor mediante ao depositar no tesouro parte daquilo que lhe ofertou abundantemente, para disso desfrutarem? De tudo quando receberam, seja uma porção devolvida ao doador, como oferta de gratidão. Uma parte deve ser também colocada no tesouro, para a obra missionária, tanto local como estrangeira. Então, já começa o capítulo, Ellen White dando um soco no nosso peito, né? E já começa com Lucas 16:5, que quanto será que você está devendo para o meu patrão? E, infelizmente, como depois a gente vai ler esse texto, em Miqueias 6:1, fala que a gente rouba ao Senhor, né? E Deus fala que a gente rouba nos dízimos e nas ofertas. Então, vê que muitas vezes, infelizmente, a gente deixa de lado essa parte que é a sagrada, não devolvemos a ele o dízimo nem as ofertas, usamos para o nosso próprio benefício, como continua mais abaixo. E eu achei bem interessante essa frase, que na verdade é uma pergunta de Ellen White para a gente, que diz que, mas será correto recebermos continuamente seus favores com indiferença, sem lhe corresponder o amor? Então, sei que a gente não vai, como posso falar, como é que a gente vai corresponder ao amor de Cristo com indiferença? E foi ver tudo que Cristo nos deu, assim, é uma coisa inimaginável, e nem nos dízimos e nas ofertas, que, sabe, é um sacrifício a gente tirar, vamos dizer, como eu li no dicionário judaico, a 10ª parte do nosso ganho para ele. É difícil, é difícil. É um dinheiro a menos, mas se eu pensar que ele deu tudo, ele deu a vida dele por nós, isso não é nada, né? E outra frase que eu também gostei bastante, depois eu posso abrir os comentários. De tudo quanto receberam, seja uma porção devolvida ao doador, uma oferta de gratidão. Então, só reforçando o que eu já tinha dito ali antes, né? Tudo, tudo que a gente receber tem que ser tirado uma porção, que tem que ser devolvida ao doador da vida. Além dos 10%, a gente também pode ter, depois do discorrer, a gente vai poder ler sobre isso também, sobre as ofertas também, né? Que é uma coisa voluntária que a gente pode dar para as missões, como uma oferta também, né? Então, é bem interessante esses 2 parágrafos. Eu queria ver o que vocês acharam deles. Alguém tem algum comentário sobre isso?
Sim, não, talvez. Pode falar, Lorena. Uma pessoa me falou que não precisa tirar o dízimo de presentes. Eu nunca li nada a respeito, então eu continuo tirando. Mas o que vocês já leram alguma coisa falando sobre isso? Porque eu não tenho nem o livro, né? Que vocês estão estudando. Vou ver se eu arrumo um, que eu gostei muito de estudar. Desculpa, Lorena, na verdade eu não consigo entender a sua pergunta. Se é preciso tirar o dízimo de presentes. Uma pessoa falou para mim que não precisa, mas eu continuo achando que precisa sim. Na verdade, cada um de nós tem os seus conceitos, né? Mas eu, particularmente, tudo que entra, não importa se aquilo onde eu já investi voltou para mim, eu sempre tiro de tudo, tudo mesmo. Mas daí é cada coração de um, né? Isso aí eu também tenho que estudar, nunca entrei nessa parte também. Eu vou até dar uma pesquisada depois sobre esse assunto. Mas eu acho que seria prudente a gente tirar de tudo mesmo. Pode falar então, Dani. Assim, sobre essa questão de dizimar algum presente que tem recebido, muitas vezes não é possível dizimar um carro. E tem uns, eu não lembro onde que tá, mas eu tinha visto um vídeo no Adventismo Vivo, o irmão Timóteo é o que fala sobre isso. Normalmente fala que o dízimo pode ser parcelado, ou seja, um dízimo que não pode ser retornado agora, pode ser dividido em parcelas e eventualmente ter retornado o dízimo daquilo. Mas realmente o dízimo é de tudo, não tem exceções. De presente, é de tudo isso. Depois eu mando um vídeo no grupo. Ok, manda assinar pra gente que vai ser bem proveitoso, Daniel. Então, Davi, pode comentar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tô meio gripado. Peguei uma gripe, não sei de onde aqui, mas tô já melhorando. Então não vou nem ligar a câmera. Ok? Mas gostaria de falar sobre isso de dizimar o presente, né? Eu acho bem importante, né? A gente entender que tudo que Deus nos dá, nós devemos dizimar. E não só dizimar com dinheiro. Se você vê na Bíblia, quando tinha uma plantação, por exemplo, né? Quem tinha plantado a plantação, chegava no sacerdote com, eu não sei se era um texto, se era alguma coisa do tipo assim, e entregava no templo, né? Para que fosse usado, né? Para o sustento do sacerdote. Então, eu acho que, assim, nós devemos tirar o dízimo de todas as coisas, né? Inclusive, tipo, quem mora no campo da nossa horta, ou sei lá, de qualquer outra coisa que a gente tem material, né? Que também dê para tirar o dízimo, eu acho que nós devemos tirar. Esse é meu comentário, desculpa. Não deu para ver tudo, porque isso não estava aqui. Sim, isso aí é verdade mesmo, concordo com os comentários. E, na verdade, essa parte da agricultura também, não sei se quem já ouviu falar, tem algumas comunidades adventistas aqui no sul do país, do Paraná até o Rio Grande do Sul, que são comunidades rurais, e elas fazem a festa das primícias. Então, tudo que entra, né, de produtos agrícolas, eles tiram uma porcentagem, como se fosse o dízimo, e eu não sei o que eles fazem, eles devem doar depois, mas eles dão de oferta a Deus. É interessante mesmo, muito, muito edificante esses comentários. Mais algum comentário, pessoal? A gente já pode seguir. Tá ok, então acho que a gente já pode seguir, né? Teria algum voluntário para ler agora no nessa, não é sessão, esqueci o nome, mas ali do Tesouros do Céu, o primeiro parágrafo. Eu posso ler? Pode ler pra gente então? Letícia, por favor.
Diz assim: a causa de Deus deve estar em nosso coração. A luz da verdade em que se tem demonstrado uma bênção para uma família, se comunicada pelos pais e os filhos, se revelará bênção igualmente grande a outras famílias também. Mas, quando as generosidades de Deus, tão rica e abundantemente concedidas, são dele retidas, sendo empregadas de forma egoísta, a maldição de Deus será seguramente experimentada, em vez de sua bênção. Pois assim declarou o Senhor: as exigências divinas devem ter prioridade sobre quaisquer outras e ser satisfeitas primeiro. Depois devem ser atendidos os pobres e necessitados. Estes não devem ser negligenciados, seja qual for o custo ou sacrifício para nós mesmos. Tá ok, então. Muito obrigado, Letícia. E esse parágrafo, em especial, eu achei, assim, muito interessante. E eu queria ver, já podem ir abrindo a Bíblia, quem estiver aí perto de vocês, Mateus 35, do 35 ao 45. Só confirmar se é esse texto mesmo, que eu escrevi correndo agora de última hora, que eu estava lendo ele, mas eu acho que é. Eu achei bem interessante essa parte, porque fala sobre a maldição, né? A maldição de Deus será seguramente experimentada, seguramente. Eu achei esse texto até, assim, muito forte, para ver que ele é um anticorpo que, se você não, né, não der, ser generoso com as pessoas, não devolver o que for dele, como é que, usando uma expressão mais vulgar, você já era, né? Mas não sei quem já conseguiu abrir em Mateus 35, acho que não é 35, né? Se não é 35, eu acho que é 25, se eu não me engano. Tá? Vamos ver, acho que é 25, não tem 35, sabia? Então é 25, do 25 ao... Cadê? Do 35 ao 45. Se alguém pudesse ler pra gente. Mateus 25, do 35 ao 45. Já antes de alguém ler, só colocar o contexto que eu acabei esquecendo, me perdoem, que seria na segunda parte do parágrafo, que diz ali: as exigências divinas devem ter prioridade sobre quaisquer outras e ser satisfeitas primeiro. Devem ser atendidos os pobres e necessitados. Estes não devem ser negligenciados, seja qual for o custo ou sacrifício para nós mesmos. E é bem interessante que essas pessoas, os pobres e necessitados, muitas vezes a gente esquece completamente elas e vê que o nosso dinheiro ele pode ser empregado para ajudar essas pessoas, né? E então, quem puder ler Mateus 25, 35 a 45 para a gente, por favor. Eu posso ler. Lê para a gente, por favor, então, Isa. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes, a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. E estando nu, não me vestistes. Estando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que, sempre que deixaste de fazer a um desses meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Ok, obrigado, Isa. Então a gente vê quão custoso é isso para nós, né? Porque, por ver, se a gente ajuda
a essas pessoas, os pobres necessitados, o próprio texto bíblico fala que, não diretamente, né? Mas ajudando os filhos de Deus, a gente está ajudando o próprio Deus. E se a gente não fizer isso, a maldição de Deus será seguramente experimentada por nós. E quão sério e muitas vezes é negligenciado por nós, né? Que nos dizemos cristãos, e ver que as maldições podem cair sobre nós se a gente não fizer isso, né? Algum comentário sobre esse parágrafo? Eu tenho, Enzo. Tá dando para me ouvir? Esqueci de perguntar quando fui ler. Tá bom. Certinho. Isso é muito sério, né? Porque uma das piores características que eu acho que Deus vai julgar a gente por tê-la é o egoísmo, né? E por mais que a gente pense que muitas vezes a gente não é egoísta, a gente está sendo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu só queria citar um texto em conexão com esse que o Enzo pediu para que lêssemos. Lá em Tiago, primeiro capítulo, diz: qual que é a religião verdadeira? A religião verdadeira será que eu como de 5 em 5 horas, eu como a salada primeiro e depois como o salgado? Qual que é a religião verdadeira? E diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, tem esses dois, né? Guardarmos da corrupção do mundo, que é muito importante, mas também visitar os órfãos e as viúvas, né? E um cristão que não participa disso, infelizmente, no último dia, não vai fazer parte das ovelhas, mas vai fazer parte dos carneiros, né? Aqueles que não... É carneiros que falam? Eu não lembro qual que era qual. Mas não vai estar à direita de Deus, vai. Infelizmente, a gente não vai estar fazendo parte da classe que nós gostaríamos, né? Isso é muito sério. Verdade. Quer comentar, Davi? Oi, Ana. Então, eu só queria comentar que é só mais uma coisa que eu lembrei aqui, né? Eu não prestei muita atenção no que foi falado agora, porque o meu celular estava descarregando, que eu tive que buscar o carregador. Mas queria comentar só uma outra coisa sobre a devolução do dízimo, que se Deus nos dá uma quantia para nós sermos mordomos, né? Porque assim que a palavra de Deus fala que nós somos, nós devemos cuidar desse dinheiro, porque não é nosso. Então, se ele não é nosso, nós devemos, como posso dizer assim, ter um zelo muito maior com o nosso dinheiro, quando a gente aprende a realmente o que é o dízimo. Né? Porque o dízimo, nós estamos devolvendo uma parte do dinheiro de Deus. Então, se o dinheiro é de Deus, nós devemos ter cautela em gastar o dinheiro de Deus. Né? Então, eu acho que até abrange isso, né? Da gente ter cautela em gastar nosso dinheiro, né? Com coisas erradas ou, sei lá, né? Desnecessárias. Davi, já pegando um gancho que tu falou, vê quão importante é esse assunto, né? Porque foi pensar, o próprio, acho que mais à frente fala, nós somos só mordomos de Cristo. Então, tudo que a gente tem, até nós mesmos, né? Nossa alma, tudo que nós temos, nosso dinheiro é tudo dele. E também mais à frente vai falar, depois eu deixo para comentar, a gente gastaria isso em coisas vãs, coisas que a gente não precisa e ver que a gente tem que cuidar muito disso, né? Uma coisa que a gente, agora como pós-modernismo, vem vindo a história do consumismo, essas coisas, e coisas que a gente não precisa, né? Que a gente podia investir na causa de Deus, que o dinheiro dele, né? Na causa dele, e a gente gasta em outras coisas que não vão ajudar em nada, em nenhum crescimento. Mais algum comentário, pessoal? Sim, não, talvez. Estão muito quietinhos. Pois é, essa questão de usar o dinheiro, né? Não só o dízimo, que é totalmente do Senhor, mas a questão de usar o nosso dinheiro mesmo. O uso do nosso dinheiro tem que ser algo importante e não deve ser usado em coisas chulas. E
coisas desnecessárias, né? A gente vai ver nos próximos capítulos mais sobre isso, nossa responsabilidade individual, né? Não só com os nossos talentos recebidos de Deus, mas bem como o dinheiro também foi recebido de Deus. Precisamos glorificar nos nossos atos e com o nosso dinheiro também a Deus. Verdade, verdade. Muito sério esse assunto. Gente, eu preciso que vocês comentem, dá até um medo quando vocês ficam mais quietinhos. Mas mais algum comentário, a gente pode continuar então para o próximo parágrafo. Acho que não havendo, quem é que tinha pedido para ler? Acho que foi a Natália. Então, Eu mesmo. hã? Posso só fazer mais uma complementação Pode, à vontade. do que foi dito? Sabe que eu falo demais, hein? Não, fala à vontade, é bom falar. É, como o Daniel disse, nós não devemos gastar nosso dinheiro em coisas vãs, né? E aí, eu fiquei uma vez pensando o seguinte: eu conheço algumas pessoas alguns jovens que são viciados em jogos. E se dizem cristãos e tal. E aí eu fiquei pensando assim, né? Uma pessoa dessa se diz cristã e tá jogando. E tá gastando o dinheiro dele naquilo, né? Porque quem já jogou sabe que jogar como é que fala? Se a pessoa quiser continuar com aquele negócio ali, ela vai ter que gastar o dinheiro dela, né? E eu fico pensando assim, até que ponto essa pessoa tá realmente entendendo que o dinheiro dela é de Deus e que ela não deve gastar o dinheiro dela com coisas tão banais, né? Coisas tão, como pode dizer assim, coisas muito pequenas, né? Para o dinheiro que Deus está dando, né? Porque a gente, na verdade, não merecia nada, né? Devemos ter cuidado até com o que nós vamos, como é que fala? Até com o que nós vamos gastar e fazer com o nosso dinheiro, né? Verdade, Davi, verdade. Então a gente já pode continuar então. Acho que vamos fazer o seguinte então. Natália, então lê pra gente então Malaquias 3:10 pra gente. Se for possível, então. Poderia ler pra gente? Posso. Ok. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós as bênçãos, uma bênção, tal até que não haja lugar suficiente para recolhê-los. Ok. Obrigado, Natália. Não, foi desligado aqui. Mas, ver quão sério, né? De novo esse tema, a gente pode voltar uma sobre a parte das maldições e saber que tem uma maldição pra gente, né? Se a gente não devolver o dízimo. Então, Davi, tu continua lendo pra gente, então, o parágrafo do subtítulo ali, onde depois que aparece o texto de Malaquias 3:10, continua, cumpre-nos ser temperantes. Você falou comigo mesmo? Sim. Consegue ler pra gente? Tá. Depois ali de Malaquias, Sim, consigo. cumpre-nos ser temperantes ali? Só me diz onde tá, se é qual o subtítulo. É o subtítulo do Tesouro do Céu, o segundo parágrafo depois do texto, depois de Malaquias 3:10. Tá. Para que haja mantimento da minha casa depois desse. Isso aí. Na verdade é nesse, só que depois do texto, né? Tá, ok. Cumpre-nos ser temperantes em todas as coisas,
no comer, no beber e no vestir. Todas as nossas construções e o mobiliário de nossa casa devem ser atentamente considerados, no sincero desejo de devolver a Deus o que lhe pertence. Não somente nos dízimos, mas tanto quanto possível também em dádivas e ofertas. Muitos do céu, por manterem os celeiros do céu providos com a porção que ele reclama como sua, e com ofertas e dádivas. Isso aí, Davi. Acho que travou. Mas eu acho que era isso, né, que ele leu. Eu acompanhei aqui. E também bem interessante esse parágrafo. Eu estava lendo esses tempos. Não lembro qual era o livro agora. Depois podem mandar no privado ou no grupo lá que eu posso mandar o texto. Mas Davi, eu acho que tu tá travado, Davi. Mas você já terminou de ler? Não. Travou pra gente. Travou de novo. Ele saiu. Mas voltando à história do texto, esse texto, ele mais fala sobre as finanças também. Não lembro qual é o livro. Como disse, depois eu posso mandar para vocês se quiserem. E ela fala que nós devemos, mesmo bem parecido com esse texto aqui até, fala que a gente tem que ser temperante em tudo que a gente for fazer também, né? Só que tem uma coisa que ele mais fala, não que a gente deva esbanjar, mas que a gente não precisa economizar. Alguém saberia qual seria essa, não queria usar essa palavra, mas não vem nenhuma outra na mente, essa coisa que ele mais fala que a gente não deve economizar quando for comprar? Não? A gente fala que a única coisa que nós não devemos economizar, mas também não devemos esbanjar, né? É a comida. A única coisa que não pode, não que seja a principal, né? Mas tem que ter comida de boa qualidade, mas mesmo assim não para de esbanjar. E ela fala bem parecido, nem sei se pode ser até o mesmo texto, né? Continuação do mesmo texto, mas fala que o mobiliário das casas daquela época o pessoal esbanjava bastante e não tem muita diferença do que o que é hoje, né? Que nós gastamos. E coisas que não têm sentido, né? Coisas que talvez a gente nunca vai usar, nem vai precisar, e são gastas com o dinheiro que é de Deus, como a gente vem aprendendo até agora aqui. E eu quero só reler a última parte do parágrafo, que diz que muitos poderiam estar depositando para si tesouros no céu, por manter os celeiros do Senhor abastecidos com a porção que ele requer como sua, e como ofertas e dádivas. Então, como é sério, né? Que eu aprendo, eu te recomendo, se você não conseguiu dar o dízimo, tente dar, tente lembrar, porque os seus tesouros no céu não estão sendo acrescentados, né? Pelo contrário, eles estão sendo diminuídos. E ver quão sério, né? E ver que tudo tá ligado. Tanto que tá aqui na Terra quanto no céu, é um elo, na verdade, né? O que a gente faz aqui, com certeza, a gente tem uma ligação lá de cima. Então, pessoal, algum comentário? Sim. Pode comentar, Lorena. Uma coisa muito interessante que eu acho que a gente deveria fazer sempre, quando for comprar, gastar o nosso dinheiro com alguma coisa, sempre orar. Sempre pedir orientação a Deus para que a gente não compre aquilo que é de bom agrado para os nossos olhos, mas sim que seja para fazer a vontade de Deus. Verdade. Bom, sério, né? E também, como diz ali um pouco mais acima, no sincero desejo de devolver a Deus o que lhe pertence, não somente os dízimos, mas também o que possível for as dádivas e ofertas. Então, vê que também Deus pede a nós ofertas voluntárias, né? Não importa, na verdade, tudo tem que ser uma abnegação para nós, né? A gente não pode dar o resto, como foi dado por aqueles grandes homens quando Cristo estava no templo. E mesmo aquela
senhorinha tendo pouco, ela deu tudo que tinha, né? Então, que essas ofertas, elas sejam uma abnegação para nós, né? Tanto ofertas e dádivas que a gente dê tanto na igreja quanto para missionários, né? E para a causa dele. E que a gente possa ser liberal, né? Nessa parte. Mais algum comentário, pessoal? Você estava comentando ali naquela. Aí, justamente, você estava falando sobre o egoísmo, né? Sobre as ofertas. E é interessante que a gente lembra do costume que o povo judeu tinha, né? Eles tinham o segundo dízimo, que eles davam para os pobres, era para fins de caridade. E Deus também desejava que eles tivessem esse costume justamente por causa do egoísmo. E aí ela White até fala que era um ensino adaptado a eliminar toda estreiteza egoísta e cultivar largueza e nobreza de caráter. Então, assim, Deus, ele tem como objetivo nisso, claro, fazer a gente ajudar, que a gente possa ajudar na causa, no avanço do evangelho e tudo mais. Mas muito é para mudar o nosso caráter, né? Porque o povinho egoísta, a gente é muito egoísta, a gente nasce assim, né? Então, assim, o egoísmo é o é o pecado, digamos assim, o pecado original não é essa expressão é pra outra coisa, né? Mas, assim, se for pensar, é o egoísmo que leva a todos os outros pecados. Quando a gente pensa em nós mesmos, a gente não pensa em fazer a vontade de Deus, a gente pensa em fazer a nossa vontade, isso é egoísmo. E ali nascem todos os outros pecados. Então, assim, quando Deus ajuda, estabelece essas regras, isso mesmo nos ajuda a não pensarmos em nós mesmos e darmos para o próximo. Então, o segundo diz uma coisa muito interessante, que o povo judeu tinha esse costume, e quer realmente separar um dinheiro, até mesmo em porcentagem, né, para ajudar o próximo. Isso é muito importante, da nossa própria renda. Mesmo a gente, né, que é adolescente e tudo mais, isso é interessante, porque cria um hábito. E é justamente para parar de pensar em nós mesmos, né? Quando a gente olha para a história dos pioneiros, a gente vê que eles davam tudo por causa, né? Eles, assim, davam eles mesmos, né? Assim, até a própria saúde. Tanto é que em Ellen White, lá tem a história de Andrews, né? Ela te fala, para, você tá, assim, morrendo, né? Você precisa... Então, assim, eles tinham um amor pela causa tremendo, que fazia eles dar tudo, né? Então, assim, Deus quer nos moldar através dos dízimos e tudo isso, assim, né? Por causa do nosso egoísmo, do nosso caráter. Isso é muito importante. Verdade, Bela. Bem interessante mesmo, porque o egoísmo, alguns dizem que é a raiz de todos os males, né? Infelizmente, a gente pode ver nas nossas vidas quão egoístas nós somos, né? Foi pensar aquele dinheiro, foi pensar assim, não é que lógica, mas foi pensar aquele dinheiro que você trabalhou, você lutou, você vai ter que dar para uma pessoa que provavelmente nunca trabalhou, ajudar ela, e foi pensar que é uma abnegação mesmo, né? E eu acho interessante como esse capítulo está completamente interligado e que a gente possa ofertar mesmo, né? Pode ver também na própria Bíblia. Não sei quem lembra da história, quando Paulo e Barnabé estavam na Ásia e os irmãos da Judéia estavam passando necessidades e eles foram coletando, os irmãos foram ofertando, dando dádivas e eles levaram para lá e ajudou a salvar muitas vidas. Então, é não que as obras nos salvem, né? Elas fazem parte da salvação, mas não que elas só nos salvem, mas que a gente possa ser, né, liberais e possamos ajudar a obra de Cristo com nossas dádivas, tanto nossas dádivas materiais quanto nossas dádivas físicas. Mais algum comentário? A gente pode continuar. Esse silêncio dá um terror, mas vamos continuar então, pessoal. Alguém poderia ler o próximo parágrafo para gente? Ou algum voluntário? Posso ler? Lê para a gente então, Daniel. Os que estão perguntando sinceramente o que Deus deles exige quanto à prosperidade que julgam ser sua, devem pesquisar as escrituras do Antigo Testamento e ver o que é que Cristo, o guia invisível de Israel, em sua longa viagem pelo deserto, instruiu seu povo a fazer nesse sentido. Devemos, como indivíduos, preferir ver-nos em quaisquer dificuldades, enfrentar quaisquer precárias condições,
de preferência roubar a Deus na parte que deve entrar para sua casa. Os que são leitores da Bíblia e que creem nela terão um inteligente conhecimento daquilo que diz o Senhor a este respeito. Ok, obrigado, Daniel. Então, alguém poderia ler para a gente Miqueias 6:1, por favor? Livro de Miqueias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 6, versículo 1. Eu posso ler. Lê para a gente, Marjorie, por favor. Uhum. É Miqueias 6, né? É Miqueias 6:1. Achei. Ouvi agora o que diz o Senhor. Ouve agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Eu continuo? Esse texto mesmo, Miqueias 6:1? Sim. Tá. Aqui no meu tá escrito aqui só Miqueias 6:1. Então pode deixar. Acabei não conseguindo ler o texto. Mas muito obrigado então, Marjorie. De nada. Então, gente, for ver o dízimo, ele é uma das instituições mais antigas que nós temos hoje, depois da família e do sábado, né? Pode ver que depois que os nossos pais foram tirados do Éden, isso poderia ser as ofertas, né? Quando Caim e Abel foram levar a Deus, isso é um sacrifício, era uma oferta, né? O que eles tinham. Mas a gente pode ir seguindo como o próprio texto falou. Abraão também deu o dízimo para Melquisedeque, sacerdote de Cristo, e vem vindo até nossos dias. Então vê que é uma instituição muito antiga e que Deus vem preservando ela. E é muito, muito interessante ver como Deus tem cuidado, né, de cada um de nós. Como foi dito ali também, foi colocado no Antigo Testamento para guiar Israel. E que a gente também possa ser liberais hoje, né? Mais algum comentário? Não? Sim? Talvez? Estamos quietinhos. Eu tenho um breve comentário aqui. Na verdade, uma pergunta aí para reflexão de todos. Não sei se vocês já abordaram sobre isso. Questão de presentes. Você ganhou um presente. O que vocês entendem sobre essa questão do dízimo? A gente falou isso mais cedo, antes de você entrar. Então, acredito que vocês já devem ter noção aí do quão sério é o assunto, né? E eu acho interessante porque muitas verdades que nós temos, elas são, como eu posso dizer, são brechas que foram reparadas, mas ainda tem rachaduras. Vocês entendem isso? É como o sábado. O sábado foi restaurado? Foi uma brecha restaurada, sim ou não? Mas ainda temos pequenos detalhes que muitas vezes ignoramos. Eu falo como adventista do sétimo dia que nasceu no berço adventista e nunca em toda a minha vida, a não ser esse ano, eu entendi a questão de dizimar bens que eu recebo como presente. Então, olha a seriedade com que muitos assuntos devem ser tratados, mas infelizmente estamos negligenciando alguns detalhes, né? Então, fica aí a advertência para nós vigiarmos. Na verdade, como a gente disse mais cedo, a gente concordando completamente com o senhor, tio Jabs, tudo que a gente ganha, né? Não importa se for de presente, se for que a gente tenha ganhado com nossas forças, tudo é de Deus, né? E tudo nós temos que tirar uma parte para Ele. Exatamente. Tem um outro ponto interessante também que eu fiquei assim
não sei se o capítulo ele vai abordar sobre isso, ou se foi abordado antes, essa questão de quando a gente teve alguma coisa na vida que a gente acabou sendo infiel por um tempo, né? A irmã White, ela fala da importância de que nós devemos ali fazer uma espécie de um carnezinho mesmo, né? E pagar o que nós ficamos devendo. Não é simplesmente, Senhor, perdão, porque eu não dei o dízimo durante esse tempo que eu fiquei afastado da igreja, né? Realmente, nossa, eu tive esse 1 ano aí que eu fiquei sem dar o dízimo. Opa, vou fazer aqui um carnezinho equivalente para pagar o que eu devo a Deus. Assim como os bancos, né? A gente faz uma dívida aí na, na, na- nas lojas da vida, no cartão da vida, e eles não vão perdoar, não. Eles vão ficar cobrando aí até você pagar. E por que com Deus seria diferente? Nós deveríamos tratar, né, como se ele não levasse isso em consideração. Verdade. Muito sério isso mesmo. E eu chego ao ponto a pensar também uma pergunta que eu tive há bastante tempo, mas conversando aqui em família, que era, e se eu não lembrar do que eu não, né, que eu devo para Deus? E a resposta veio que quanto mais melhor, né? Se for para errar, erre ao máximo, né? Porque para Deus tudo vale. Não, no tudo vale, eu tô falando assim que nós devemos dar tudo para ele, né? Não que não me entenda mal. Mas é bem interessante mesmo. E é um tema que muita gente deixa de lado, né? Porque, como o senhor falou mesmo, os bancos a gente faz o máximo, né? Para pagar, senão eles vão começar a tirar as coisas da gente. Mas Deus, com o seu infinito amor, ele não é assim, né? Claro que depois nós vamos ter que prestar contas no juízo final, mas no momento ele é paciencioso com cada um de nós. Mas é bem interessante esse tema mesmo. E já vamos continuar então, pessoal. Alguém poderia ler Sem Desculpa, próximo subtítulo, pra gente? Eu posso ler. Pra gente então, Caio, por favor. Naquele dia em que todo homem for julgado segundo os atos praticados nessa vida, toda desculpa que o egoísmo agora apresenta para reter o dízimo, as dádivas e ofertas do Senhor, se derreterá como um orvalho diante do sol. Se não fosse tarde demais, quão alegres muitos se sentiriam de voltar atrás e reedificar seu caráter. Mas será demasiado tarde então para mudar o registro dos que, semanal, mensal e anualmente, têm roubado a Deus. Seu destino estará determinado, inalteravelmente determinado. Ok, obrigado, Caio. Nossa, gente vê. Aliás, como diz o amigo meu, ela vai de vadeira no peito da gente, né? E eu achei bem interessante essa última parte, né? E a gente não desenvolver o que Deus pede, nosso destino será determinado e será inalterável. Nossa, é muito sério esse tema, pessoal, muito sério mesmo. Porque para ver que Deus a gente não pode brincar, né? A gente tem que ser certo ao máximo com Ele. Nada pode deixar passar. E às vezes a gente fica enrolando, 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 e um dia a conta vai chegar, né? Infelizmente. Algum comentário sobre essa parte, pessoal? Sim, não, talvez. É que aqui na Terra, né, a gente pode, com as nossas desculpas, convencer família, convencer o pastor, convencer a igreja. Mas a desculpa não vai adiantar de nada de convencer a Deus, né? Então que a gente possa parar de se desculpar pelas coisas e fazer o que é certo. Verdade. Mais algum comentário? A gente pode continuar. Eu tenho, Ninguém tiver na frente. Eu acho que Não, se você estiver na frente, já foi demais. Bom, então eu vou falar. Mas o comentário é o seguinte, eu achei interessante que eu dele errar para mais do que para
você esqueceu quantos dias você tinha que dar. É melhor errar para mais que para menos, porque para Deus quanto mais melhor, né? Como você falou. É, então, eu tô pensando assim, tipo, mas se fosse é, um humano, né? Eu acho que não, não menos edificar, mas eu ficar melhor, né? Mas a gente vendo essa visão também a respeito dos homens, né? E quanto mais a Deus. Verdade. Quer comentar então, Daniel? Só falar aqui, né? Quanto mais cedo a mudança, melhor, né? Como ela diz aqui, se não fosse tarde demais, quão alegres muitos se sentiriam de voltar atrás e edificar seu caráter. Mas já é tarde demais, né? Não, nunca espere para amanhã, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que morremos ou não. Nunca espere. Senão, quando terminar e chegar lá no juízo, a gente vai pensar, poxa, eu poderia ter feito algo diferente lá, poderia ter feito algo aqui e seremos julgados pelo que a gente poderia ter adquirido também, né? Pelo estudo que a gente poderia ter adquirido e por negligência a gente não teve, a gente não quis estudar. Então, não é só pelo que a gente sabe, mas também pelo que a gente poderia saber, se a gente buscasse ao Senhor, né? Quanto mais cedo, melhor. Verdade. Acho que a gente já pode continuar então, né? Para o próximo parágrafo. Quem poderia ler para a gente? Um voluntário. Posso ler? É o egoísmo, né? É o egoísmo. O egoísmo é uma doença mal de mortal. O amor a si mesmo e a descuidosa indiferença em relação às específicas declarações do acordo entre Deus e o homem, a recusa em agir como fiéis mordomos seus tem trazido sobre eles sua maldição, exatamente como ele declarou que havia de acontecer. Essas pessoas têm separado de Deus, por preceito e exemplo, têm levado outros a menosprezar os evidentes mandamentos do Senhor, e ele não lhes pode conceder a bênção. Nossa Senhora. Na verdade, já pegando alguns pontos que a gente já tinha falado, né? Antes sobre egoísmo. O egoísmo se originou lá no céu com aquele belíssimo anjo, né? E se a gente, resumindo bem rapidinho, né? Se a gente, por egoísta, se recusar a trabalhar como mordomo de Deus, se a gente cuida das posses que são dele, né? Se a gente não cuidar do dinheiro que Deus nos deu, a gente não vai receber a bênção divina. E obrigatoriamente a maldição de Deus cairá sobre nós. É muito, muito forte isso mesmo. Mais algum comentário, pessoal? Eu queria fazer um comentário rapidinho, que eu tava lembrando de uma situação que aconteceu um tempo atrás aqui em casa, que eu achei muito engraçado, mas depois eu fiquei pensando, isso acontece muito com a gente, em relação a isso. Minha mãe, ela deu um dinheiro pra minha irmã, quando ela era menor, e eu não lembro agora ao certo por que motivo, mas enfim, eu sei que ela deu o dinheiro pra ela. E beleza, aí ela deu o dízimo, enfim, passou um tempo, e aí a gente tinha ido fazer algumas compras e minha mãe precisava comprar, não lembro o que era, mas ela precisava de, acho que era muito pouco dinheiro, tipo R$ 5, por causa que ela precisava do dinheiro em mãos, que ela não estava com notas físicas ali na hora. E aí ela pediu para minha irmã, que tinha levado o dinheiro dela, esses R$ 5. E minha irmã ficou muito brava, ela não queria dar o dinheiro, porque, enfim, era uma porcentagem bem pequena da quantia que ela tinha recebido. E ela ficou brava, não queria dar, porque era o dinheiro dela, enfim. E eu achei muito engraçado, até conversei com ela, porque o dinheiro minha mãe que tinha dado pra ela. E a gente achou engraçado essa situação, que ela ficou muito brava, ela não, eu nem lembro se ela deu, não, no fim ela deu, enfim. Mas às vezes acontece isso com a gente. A gente recebe as bênçãos de Deus na nossa vida, e o mínimo que ele pede, a gente hesita demais em dar.
Isso, às vezes, a gente não percebe, mas é uma coisa, assim, até um pouco ilógica, não é? Da nossa raça humana, e a gente fica, não, não quero dar. Mas a gente esquece que, na verdade, todas as bênçãos que a gente recebe, incluindo nossos dons e talentos, foram dados por ele. E o mínimo que a gente deve fazer é retribuir, não é nem retribuir, é cumprir o que ele nos pediu, o que ele nos mandou. Então, enfim, eu achei esse exemplo muito, até um pouco engraçado, mas é triste a gente perceber que a gente age da mesma forma que uma criança pequena fazendo até birra, digamos assim. Verdade, isso. É bem interessante desse tipo de exemplos, porque fica mais fácil para a gente compreender mesmo, né? E é exatamente isso. Eu pensar assim, 10% de tudo que a gente ganha, né? É de Deus. E foi pensar, Deus podia pedir, sei lá, 50%, 60%, mas 10% é dele. Sabe? O resto é dele, só que os 10% ele pede para dar especificamente para ele. E é uma coisa assim, tão pequenininha, né? O que ele passou. Mas vamos continuar então. Letícia, pode comentar? É isso que a Isadora e você também falaram, que tudo mostra de Deus, né? Mas a gente cresce desde crianças achando que a gente é dono de alguma coisa, né? Desde pequenininho a gente, meu brinquedo, aí cresce meu celular, minha casa e minha vida, mas nem a nossa própria vida é nossa, né? Ou seja, se a gente vive para nós mesmos e não dá a nossa vida a Deus, a gente é o cúmulo do egoísmo, porque eu acredito que o que nós devemos fazer para extirpar, para acabar com esse egoísmo nosso, que vem de Satanás, né? Satanás foi egoísta e é egoísta e quer pôr isso na gente, porque ele sabe que isso é uma artimanha para nos fazer pecar e cair e buscar nossos próprios interesses. Mas o que a gente deve fazer é olhar para Cristo, nosso exemplo, porque ele tinha glória, ele tinha os anjos ao redor dele, tinha tudo o que ele quisesse, né? Mas ele veio e se deu totalmente, não 10%, né? Que isso não seria suficiente, mas ele deu 100% de si para que nós pudéssemos ter vida. E é muito feio, acredito que quando nós olhamos e ainda ficamos com usura daquilo que nem é nosso, né? É do próprio Senhor. Que nós contemplemos mais o que Cristo fez por nós para que nós venhamos a fazer um exame de nós mesmos e ver que esse egoísmo não vale a pena, né? E que sejamos mais gratos para com nós. Verdade. Mais algum comentário, pessoal? Eu gostaria de falar uma coisa. Posso? Pode. Claro. Bom, eu assisti um documentário esses dias e no documentário aparecia crianças do Afeganistão, eu acho. Não, era Bangladesh, que é um lugar muito, muito pobre, né? E agora, a gente conversando sobre isso, eu comecei a pensar naquelas crianças que estavam tão felizes, mesmo em situações tão precárias, e que muitas vezes nós, em situações perfeitas, assim, muito, muito, muito boas, reclamamos muito durante o dia sobre, eu queria outra comida, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, por que, Senhor, tu faz isso comigo? E eu fiquei pensando agora, quando a gente estava comentando sobre isso, até sobre o que a Letícia falou, e o quanto nós somos ingratos a Deus por tudo que Ele nos dá. E eu pensando, né, que aquela criança tão sorridente merecia tudo isso que eu tenho e muito mais, muito mais. Então, olha só, né, o quanto é importante a gente agradecer a Deus por tudo que nós temos. Tudo mesmo, né? Verdade, Marco. Mais algum comentário?
Sim, não. Acho que a gente já pode continuar então, né, pessoal? Nossa, o tempo correu. Tá sendo muito bom esse estudo, muito proveitoso. E eu vou ler aqui então o último subtítulo inteiro. A gente abre os comentários e a gente já termina. Então, aqui começa o dízimo. O Senhor especificou: a 10ª parte de todas as suas posses é minha. Suas dádivas e ofertas devem ser trazidas ao tesouro, a fim de serem empregadas para o desenvolvimento da minha causa, para enviar o pregador vivo a abrir as escrituras aos que assentam nas trevas. Correrá então alguém o risco de reter de Deus o que lhe pertence, fazendo como fez o mordomo infiel, que escondeu o dinheiro do seu senhor na terra? Vamos nós, como fez esse homem, tentar justificar nossa infidelidade, queixando-nos de Deus, dizendo: eu sei que o Senhor é homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso me escondi. O seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Mateus 25, 24 e 25. Não seria muito melhor oferecer a Deus nossas ofertas de ingratidão? Então, pessoal, essa parábola, ela não foi feita... Isso não, também dá para fazer uma dupla aplicação, né? A aplicação inicial é sobre os nossos talentos, mas ele acho que colocou sua aplicação para o nosso dinheiro mesmo, nossos dízimos. E ver quão duro é isso. Se a gente já deixar como uma ideia, né? Se a gente deixar, ou enterrar, entre aspas, né? O nosso dinheiro aqui na Terra e investir em coisas que Deus não se aprove, né? E coisas que a gente não vai ter utilidade nenhuma, a gente vai estar enterrando o nosso dinheiro. Vão ser coisas que não vão ajudar na causa de Deus de jeito nenhum. Cristo vai voltar e vai perguntar onde é que está o dinheiro, né? Que eu lhe dei, cadê o talento, ou a moeda de prata que eu lhe dei para você cuidar? Então, nossa, é muito sério isso. Também de deixar pra gente, né? Não seria muito melhor oferecer a Deus nossas ofertas em gratidão? Essa pergunta de Ellen White para ficar nas nossas mentes, né? Sobre o dízimo. Que a gente, creio que uma boa parte de vocês nunca tenha feito isso, né? De em algum momento não dar o dízimo, mas que a gente nunca mais deixe, ou nunca deixe, de dar o dízimo, né? A Deus. Porque a gente vai ser encontrado como não sendo bons servos. E Cristo, infelizmente, não vai poder falar pra gente: parabéns, servo bom e fiel. A gente vai estar junto aos bodes e não às ovelhas. Algum comentário, pessoal, sobre esses dois últimos parágrafos? Sim, não? Se não houver, a gente já pode terminar, né? É verdade, já eu sou do mundo reflexivo aqui mesmo. Também, eu acho que vocês podem ler o texto ali depois, talvez, acho que pelo horário mesmo eu não vou ler, mas que fique para a gente pensar sobre esse texto que a Ana colocou, né? Então, pessoal, eu acho que a gente já pode terminar, né? Então, não havendo mais nenhum comentário, vamos fechar nossos olhos e vamos fazer uma prece. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado, Pai, por mais esse dia, mais esse início de semana, Pai. Obrigado pelo seu amor, infindável por cada um de nós. Obrigado pelo seu amor, Pai. Muito obrigado. Obrigado porque um dia que o Senhor veio aqui na Terra para nos salvar e nos redimir. E, Pai, por favor, a gente pede especial hoje pelo que a gente estudou, que nos ajude a ser firmes, Pai, quanto ao nosso dinheiro. Que a gente não gaste nada que vai atrapalhar sua obra ou que não vai ajudar em nada, Pai. Que a gente possa, cada dia, ajudar mais e mais sua obra avance e que seja espalhado pelos 4 cantos da terra a sua mensagem.
mensagem dos 3 anjos. Glorifique com a gente essa noite, que a gente possa ser exemplos vivos do Senhor, Pai, para as outras pessoas. Nos ajude a levar a bênção que o Senhor tem para cada pessoa neste mundo. E fique conosco. Isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Então, alguém poderia tirar foto pra gente? Pra gente mandar lá no grupo depois. Eu posso, tô aqui no computador. É pra gente então, Caio, por favor. Uhum. Quem não abriu a câmera ainda, se quiser abrir, vai poder aparecer bonitinho na foto. Pode abrir. Se não, posta só o coraçãozinho. Que tá ótimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou contar até 3, a gente coloca os corações. Depois eu conto até 3 de novo, a gente dá aquele sorriso bem bonito pra foto. 1, 2, 3 e... já. Todo mundo botando o coração. E agora a foto. 1, 2, 3 e... aí. Muito obrigado, Caio. Muito Nada. obrigado por ter me suportado aqui falando. Mas eu achei muito interessante esse tema, né? Esse tema é uma coisa grandiosa, sublime, e vou pensar assim, por um lado, que a gente não receba a maldição divina. Mas então, tem alguém que está participando pela primeira vez aqui com a gente? O Ivan. Ivan? Será? Vamos ver então. Ivan, Isso. já participou com a gente alguma vez? Ah, já mandou aqui no chat. Ah, já participou. Pessoal, rapidinho. Eu enviei no grupo lá da lição 10, no vídeo do Adventismo Vivo. Aí no início da lição, logo depois da introdução, fala sobre os dízimos de presentes. Depois dá uma olhada lá, que é bem importante. Vamos dar uma olhada lá. É um vídeo curto o vídeo da lição é grande, uns 40, 30 e poucos minutos, 40 minutos. Mas o trecho falando sobre o dízimo é curto, de 6, quase 7 minutos. Ok. Não, vamos assistir sim. Vai ser muito proveitoso. Então, pessoal, próxima semana, espero que vocês estudem. Capítulos 102 e 103. São os dois juntos. Dá quase o mesmo número de páginas do de hoje. E vamos continuar aprendendo sobre esse tema, né? Que é grandioso. Boa noite, pessoal. Fique com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, Enzo. Até a próxima segunda. Tchau, Samuel. Eu acho que eu falei antes. Boa noite, pessoal. Boa noite.